sit next to you, Coco? Todo fã de Bluey sabe que acontecem várias histórias incríveis ao mesmo tempo. Mas você já notou que um personagem que ninguém sabia o nome foi super importante pro desfecho feliz da família Hiller ao final do último episódio da terceira temporada? Se você assistiu o episódio A Placa, percebeu como as coisas aconteceram de uma maneira quase mágica, para que tudo desse certo e a Blue e sua família não precisassem sair. E a grande responsável por tudo isso, acredite se quiser, foi ninguém menos que a Bingo. No episódio Slide, em que a caçula Hiller e sua amiga Layla estão brincando no quintal da família, vemos que ambas salvam a vida da pequena lagarta. E ao final a gente percebe que o inseto, depois de alguns dias, dá origem a uma linda borboleta azul, que pousa na mão das duas amigas como forma de agradecimento. E essa daí é a Filomena, que entra no veículo deles enquanto eles estão procurando a Frisky. E graças a ela, a Tilly para o carro e vê a placa, que dá nome ao episódio, e tem a ideia de onde a noiva fugitiva está. Por causa disso, a Bluey conseguiu colocar a moedinha que ficou presa no visor que estava no mirante, que depois foi usada pelo casal que tinha comprado a casa dos Hillers. Assim eles conseguiram ver o lar do Cornelius que estava à venda e desfizeram o negócio. Muffin? Here. Bingo? Here. And Bluey in the front. Here. E quando Bandit recebeu a notícia, ele tomou coragem e arrancou a placa de venda de uma vez por todas. Tudo contribuiu para que a pequena Filomena fosse a heroína mais improvável de todos os tempos. What is this? E se prepara que hoje vamos revelar 8 histórias de fundo que ninguém percebeu em Bluey. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Se você, assim como nós, shippa a Blue e o Mackenzie, com certeza viu o episódio Barcos e Latidos, onde várias coisas bem empolgantes acabam acontecendo. Nele vemos o Winton profetizando o casamento dos dois. What is it? Ooh, Bluey's gonna marry Kenzie. No, she's not. Só que além disso, a gente acaba conhecendo Mia e Capitão. Logo de cara, a gente vê que esse personagem faz de tudo para chamar a atenção da outra. E depois ele aparece repentinamente no local em que ela e a Blue estão. Só que parece que não é só ele que fica interessado. Isso porque a Mia depois acaba levando a Blue até os dois garotos. Ou seja, alguma coisa estava começando a rolar entre os dois. I don't know what I was thinking. Hi. Ah! Sorry, Mackenzie. What are you doing here? Então, quando vemos os dois catando frutinhas juntos e depois conversando sobre o futuro, fica evidente que é uma questão de tempo até eles começarem a namorar. Calypso então explica para as crianças como a adolescência funciona. E ao final a gente vê 2 barquinhos, que as crianças colocaram o nome de Mia e Capitão, e se tocando e indicando como se fosse o beijo entre os dois. Depois desse episódio, a maioria não se deu conta, mas a gente vê os dois juntos mais 2 vezes, em momentos diferentes. Um deles é no finalzinho do episódio Missão Curry, onde ambos estão conversando de maneira muito próxima durante a feira, e parece que a Mia tá totalmente caidinha pelo capitão. E depois vemos os dois juntos no campo, no episódio Cricket, em que eles jogam com as crianças da sua mesma idade. Então fica claro que onde um está, o outro também está. Na 4ª temporada a gente vai ver o casal junto mais vezes, e quem sabe até mesmo andando de mãos dadas, já como namorados. Afinal, esses são os planos dos criadores do desenho, e eu tô curioso demais pra ver isso rolando. E se você também torce pra que esse casal dê certo, comenta aqui embaixo #amor. Diz pra gente também, qual que é o seu casal favorito de Bluey? Não esquece de comentar. Buddy com certeza é um dos meus personagens secundários preferidos da série. E parece que dos animadores também, já que o vemos em vários momentos inusitados ao longo da série. Um deles acontece quando o pequeno Pug e Bandit se encaram de maneira muito engraçada.
quando o paizão tá indo buscar a sua filha caçula. E o engraçado é que essa não é a única cena estranha envolvendo os dois. Em Riacho, a gente vê que enquanto Bandit está deitado no final do escorregador, o pequeno cachorrinho aguarda tranquilamente que ele saia para que ele possa escorregar. O detalhe é que enquanto isso ele faz coisas bem engraçadas, já que Bandit não parece que vai sair de lá nem tão cedo. Mas as histórias dele não param por aí. Isso porque durante o episódio do aniversário da Bingo, a gente vê que enquanto todos estão brincando, ele tem um plano e uma missão a cumprir como se fosse um agente secreto. A missão dele é usar uma pequena escadinha e colocar a sua mão dentro do pote de iogurte sem que ninguém perceba. Logo depois, ele sai para fora e sozinho e começa a lamber a própria mão completamente melada de iogurte. E ele faz isso várias e várias vezes, até que a Tilly finalmente guarda o pote e ele não encontra mais nada quando sobe as escadas, dando fim à sua jornada de roubar iogurte escondido. Foi bom enquanto durou. Hey, Scribe, got the microwave with the frost, mate. Here, cook. Oh, man. Thanks, mate. Why are we still here? Just to suffer? O legal desse episódio é que nele acontecem várias outras histórias de fundo bem interessantes. Uma delas é que o Lucky e o Rusty estão brincando de chutar uma pequena peteca pela janela da cozinha dos Healers, como se estivessem jogando rugby ou futebol americano. E o Rusty sempre pula a janela para pegar a peteca e chutar de novo. O detalhe é que quando a Tilly abre a geladeira exatamente para guardar o pote de iogurte, o objeto acaba entrando na geladeira sem que ninguém perceba. E o Rusty tenta achar o brinquedo e não encontra. E exatamente nesse momento, o carrinho que a Missy estava brincando esbarra no pé do personagem. E nessa hora a gente nota outra história de fundo bem legal que também tá rolando. Pouca gente notou, mas desde o início o Winton estava tentando fazer uma arrumação de pecinhas, com o objetivo de construir uma espécie de arranha-céu de brinquedo. Mas por 3 vezes a Missy, sem querer, derrubou o seu prédio de brinquedo. E todas as vezes o pequeno Bulldog saía para fora e ficava todo emburrado. E esse ciclo só chega ao fim exatamente quando acontece o que falamos no ponto anterior, onde o Rusty impede, mesmo que sem querer, que o carrinho derrube os blocos do Winton. E então ele finalmente consegue finalizar a sua obra artística. E todos os cachorrinhos ficam admirados. O interessante é que no início do desenho já tinha uma dica sobre esse momento, já que podemos ver que acima do título tá exatamente os blocos do Winton e o carrinho da Missy. Falando no Winton, temos que comentar de outra história de fundo com o cachorrinho, mas que envolve também a Cacau. Vemos em vários episódios os dois brincando juntos com seus amigos e colegas de escola. Mas parece que o nosso querido Winton quer se aproximar da Poodle cor-de-rosa algumas vezes. O problema é que parece que ela não quer nada com ele. Na verdade, se a gente observar o que acontece no episódio Histórias, vemos que a Cacau ainda chama a atenção dele para que ele se comportasse. De fato, parece que a vida amorosa dos homens da família do Winton não é nada fácil. Pelo menos o Cornelius aparentemente achou o seu final feliz. E estamos torcendo para que a mesma coisa aconteça com o Winton no futuro. E assim que alguma novidade sobre isso sair, o lugar mais provável em que você vai encontrar tudo isso é aqui no nosso canal. Então, se ainda não for inscrito, clica agora no botão aqui embaixo. A gente sabe que Bluey tem vários colegas, mas a Bingo também. E uma delas é a Missy, que tem uma participação muito importante no episódio Piratas. Nele vemos que a pequena cachorrinha supera seus medos para finalmente brincar com as garotas. Isso é um detalhe muito interessante que pode ter relação com o passado da pequena. A gente vê que quando o pai do Lucky tenta fazer um jogo diferente do que os pequenos cachorrinhos estavam acostumados, a Missy corre triste para os braços da sua mãe. Enquanto a Missy é uma terrier australiana,
vemos que a sua mãe é da raça Shiba Inu. E como a gente sabe, os pais dos personagens sempre são da mesma espécie, o que significa que a Missy não é a mãe biológica dela. Isso indicaria que a pequena coleguinha da Bingo é adotada. E o fato dela ter medo pode ser por ela nunca ter tido um lar. Ou seja, as histórias de ambos os episódios estão relacionadas. Se você assistiu ao episódio de 28 minutos de Bluey, conheceu o Bento, o corretor de imóveis que fez de tudo para poder vender a casa do Bandit. O que pouca gente sabe é que, na verdade, o próprio personagem já tinha aparecido em outro, chamado Dragão. Quando o Bandit está desenhando e vemos ele representando o seu passado, ele mostra por que tinha parado de desenhar durante a infância. Então mostra que quando tinha 6 anos, adorava desenhar carros, mas um colega de sala que se chamava Bento falou que os seus desenhos não eram iguais aos automóveis, e ele ficou triste e parou de desenhar desde então. O detalhe é que o próprio Bandit comenta que atualmente o Bento é corretor de imóveis, e pelo tom de voz realmente parece que ele não gosta muito dele. E, gente, nada mudou, já que sempre que o Bandit vai falar com o Bento, a sua expressão muda imediatamente. E isso não tem nada a ver com a venda da casa, mas com o fato dele lembrar que é por causa desse personagem que ele se sentiu mal e parou de desenhar. Pouquíssimas pessoas se lembram desse pequeno detalhe, que é mais uma história de fundo bem interessante do desenho de Bluey que tem total relação com o passado do seu pai. E estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!